Olá, eu sou o Macorati e nesta semana, continuando com o Fast Report, nós veremos como gerar um relatório para um projeto Web API usando o Fast Report Community Edition. Eu já apresentei o Fast Report nas semanas anteriores, onde eu mostrei como gerar relatórios básicos integrando o relatório com aplicações ASP.NET Core. Se você está chegando agora e não conhece o Fast Report, assista aos vídeos na playlist Fast Report do canal. Eu vou deixar a seguir os links do site oficial, da documentação e do download do Fast Report. Nessa semana nós vamos gerar um relatório para uma API REST criada no Visual Studio 2022. Para isso nós vamos fazer o seguinte: nós vamos criar uma aplicação ASP.NET Core Web API. Eu vou chamar essa aplicação de API Fast Reporter. A seguir nós vamos incluir os pacotes do Fast Report nesse projeto. Depois nós vamos usar o assistente de relatório padrão do Fast Report, o Designer. Nós vamos então criar um data source com o banco de dados Northwind do SQL Server e vamos definir o acesso à tabela Products. E vamos criar um relatório para exibir os produtos e salvar esse relatório na pasta www.root reports do projeto Web API. A seguir nós vamos registrar e habilitar o middleware para usar o Fast Report no nosso projeto, registrar o objeto Connection com o SQL Server e criar o endpoint na API que vai gerar o relatório no formato PDF. Então, após nós criarmos o projeto no Visual Studio 2022, usando um ambiente do .NET 6, esse projeto já está pronto, ele se chama API Fast Report. Nós vamos registrar os pacotes para o SQL Server, para mim fazer um mapeamento objeto relacional com o banco de dados Northwind, e vamos incluir esses pacotes do Fast Report. Nós vamos usar a tabela Products do banco de dados Northwind e vamos gerar um relatório no design com o nome de productreport.frx, que vai ser salvo na pasta www.root/reports do projeto. Eu estou deixando aqui o link para você baixar o banco de dados Northwind para o SQL Server. Aqui você vai baixar o script SQL e vai gerar as tabelas e o banco de dados no SQL Server. Então eu vou mostrar a seguir o projeto Web API que já está criado. Eu já adiantei aqui a criação do projeto, porque o objetivo aqui não é mostrar como criar uma Web API. Então, olha, eu tenho aqui um projeto Web API e eu defini aqui o meu modelo de domínio, criando a entidade Product, onde eu defini aqui 4 propriedades: Product ID, Product Name, Units in Stock e Unit Price. Eu estou definindo aqui essas propriedades que eu vou usar no meu relatório: o Product Name, Units in Stock e Unit Price. Para simplificar, né? A seguir aqui na pasta Context, eu criei o meu arquivo de contexto do Entity Framework Core, mapeando a minha entidade para a minha tabela Products do SQL Server. Eu vou abrir aqui o meu SQL Server Management Studio, olha. Está aqui o banco de dados Northwind, está aqui a tabela Products. Observe que as propriedades que eu defini, elas têm o mesmo nome aqui das colunas da tabela. E eu estou selecionando apenas algumas das propriedades, né? Eu vou exibir o nome do produto, as unidades em estoque e o preço do produto, o preço unitário do produto. Então defini a string de conexão aqui com o meu banco de dados SQL Server, ó, acessando o Northwind. Depois, no controlador, eu criei o controlador Products Controller. Aqui, ó, eu estou injetando uma instância do meu contexto e do Web Host Environment. O contexto eu vou usar para acessar os dados. Como isso aqui é uma demonstração, eu não estou criando um repositório nem um serviço. Estou acessando aqui direto o contexto e com essa instância, olha, eu criei um endpoint que eu roteei aqui com a rota list. Aqui eu estou usando o Product Response Type, que vai indicar os tipos conhecidos e o código de status HTTP que serão retornados por essa action aqui, ó. E usando o contexto, eu obtenho uma lista de produtos e exibo aqui os produtos. Esse endpoint está funcionando. A seguir, falta eu criar o endpoint que vai gerar o relatório.
Então, basicamente é isso. Aqui eu tenho a pasta www.root, onde eu criei a pasta reports que está vazia. Ainda vou criar o relatório aqui dentro dessa pasta para mim gerar o PDF aqui no endpoint que eu vou criar também. Então agora, se eu executar essa minha API, ela vai estar funcionando, ela já tem a integração com o Swagger, olha. Está aqui o meu endpoint /API /products list. Eu acessando aqui, dando um tryout, mandando executar, eu vou ter aqui a relação de produtos, ó, que ele está me retornando lá da tabela do banco de dados Northwind. Então eu vou gerar um relatório com esses dados no formato PDF. Então eu vou parar a minha aplicação. Para mim gerar um relatório, eu vou usar o Designer. Então, olha, eu já mostrei nas aulas anteriores, você tem que fazer o download do Fast Report Community e aí desempacotar o pacote do Fast Report numa pasta local. E aqui você tem o Designer, olha. Então eu vou abrir o Designer e vou gerar o relatório que nós vamos usar. Então eu vou gerar o template do relatório. Então aqui a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar um data source, que vai ser a minha fonte de dados. Então eu vou vir aqui, ó, selecionar Add Data Source. Aqui, ó, eu já criei uma conexão com o Northwind. Se você não tiver, você vai clicar aqui, ó, New Connection, vai selecionar aqui, ó, o MSSQL Connection, vai clicar em OK e vai definir sua conexão. Eu já criei, ó, eu já tenho uma connection, ele já definiu a script conexão com o meu banco de dados Northwind local. Então eu vou clicar em Next. Aqui, ó, ele me mostra a lista de todas as tabelas e objetos do banco de dados Northwind, as views também. Eu vou selecionar apenas aqui, ó, em Products. Eu vou selecionar o Product ID, o Product Name, o resto eu não vou selecionar. Eu não preciso dessas informações, o Unit Price e Units in Stock. São essas informações que eu vou tratar aqui no meu relatório. Inclusive, nem vou usar o Product ID. Então, eu vou dar um Finish. Então, nota que ele gerou aqui para mim, ó, uma connection com o meu Data Source Product e as informações aqui que eu vou usar. Então, agora, ó, eu tenho o designer aqui, então aqui eu tenho o título do relatório, o header, aqui é a área de dados e aqui é o rodapé. Então aqui, ó, eu vou clicar aqui em text e vou arrastar aqui, ó, eu vou colocar o título do relatório. Clicando duas vezes, eu vou digitar aqui, ó, relação de produto. Vou digitar em português mesmo. Então aqui eu posso centralizar, definir uma outra fonte aqui, ó, colocar em negrito. Aqui tem algumas variáveis que eu posso definir. Eu vou colocar a data aqui, ó, bem no canto à esquerda, eu vou definir uma fonte menor, 10. Aqui no rodapé, eu vou colocar o número das páginas. Vou colocar aqui, ó, vou definir uma fonte menor, 9. Então aqui eu tenho a área de dados. Então é aqui que eu vou arrastar as informações que eu quero exibir no meu relatório a partir da minha fonte de dados. Então ó, eu vou selecionar Product Name, vou arrastá-lo aqui, ó, vou colocá-lo aqui, ó. Product Name, ó, note que ele já define no header o título que ele vai exibir. Eu vou estender aqui e vou alinhar isso aqui, ó, à esquerda. Isso aqui também, Product Name. Depois eu vou colocar Units in Stock, vou colocar aqui, ó. Vou estender aqui, vou alinhar os dois, vou selecionar os dois e vou alinhar à direita. Então deixa eu trazer isso aqui para cá, ó. E agora aqui eu vou colocar Unit Price. Vou estender aqui e vou alinhar os dois à direita. Aqui eu alinhei à direita, aqui à esquerda. Aqui, se eu selecionar Unit Price e clicar com o botão direito, eu posso vir aqui em Format, ó, e verificar se o formato está correto, ó. Currency com 2 dígitos decimais. E ó, a moeda também já está exibindo o símbolo do real. Aqui, ó, em Units in Stock, vamos ver em Format, ele está formato geral. Vou deixar assim mesmo. Então agora eu vou fazer o seguinte. Aqui, ó, eu vou trazer isso mais para cá. No header, eu vou selecionar o header e vou preenchê-lo com um cinza mais clarinho. E aqui, ó, na parte de título, eu vou selecionar essa área e vou definir uma cor mais chamativa, essa cor aqui. Então, ó, tá aqui o layout do meu relatório. Deixa eu alinhar essa data à esquerda. Então, se eu vim aqui em File, Preview, tá aqui os dados do meu relatório, tá vendo? Ó? Eu vou fechar aqui e vou diminuir isso aqui, ó. File Preview, posso dar o Ctrl P também. Então tá aqui, ó. Meu título, a data, o cabeçalho, os dados do relatório,
inclusive aqui, ó, eu preciso acertar, ele não está sendo suficiente para exibir os nomes. Eu vou aumentar um pouquinho mais aqui, ó. Vou dar um Ctrl P, tá aqui, ó. Meu relatório gerado, número de página, apenas para a gente ter um layout aqui de relatório para exibir. Então aqui você pode incrementar isso aqui da maneira que você quiser, né? Então tá aqui o meu relatório, eu vou salvar esse relatório, File, Save As. Então aqui, ó, eu vou na pasta onde está o meu projeto, Reports, API Fast Report, aqui dentro de WW Reports, aqui dentro. Então vou chamar esse relatório com o nome de Products Report.frx. Não precisa colocar a extensão que acho que ele coloca. Salvei o relatório. Deixa eu abrir minha aplicação, vim aqui em Reports, olha, está salvo aqui, ó, Products Reports. Olha aqui o que ele gera. Muito bem, então agora eu posso voltar para a minha aplicação Web API. O que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer é configurar a utilização do Fast Reports. Então para fazer isso, ó, no arquivo Program, eu vou habilitar aqui o middleware do Fast Report, dando app use Fast Report e registrar a conexão com o meu banco de dados, a conexão SQL Server usada pelo Data Report. Então para isso eu uso Fast Report Utils, Registered Objects, Add Connection, que é do tipo MS SQL Data Connection. Então eu vou vir aqui, abrindo aqui minha classe Program, eu vou definir aqui, ó, depois de Use Authorization, app use Fast Report. Só que não vai funcionar, né? Por quê? Eu tenho que incluir os pacotes do Fast Report. Eu não fiz isso ainda na minha aplicação. Então vamos lá. Eu vou vir aqui em Tools, no Get Package Manager, manejo no Get Package for Solution. Vou vir em Browser, vou iniciar com o pacote Fast Report Open Source. Ó, vou selecioná-lo, vou marcar aqui e vou instalar. Vou dar um OK, vou aceitar. Vou precisar instalar esse export PDF, que eu vou gerar o relatório no formato PDF. Vou selecioná-lo e instalar. Vou dar um OK, vou aceitar. Vou precisar desse pacote Fast Report Open Source Web. Vou instalar, vou aceitar. E último, vou precisar do Fast Report Data MS SQL, né, que representa uma conexão com o banco de dados SQL Server para o Fast Report. Selecionando aqui, dando um install, dando um OK e aceitando. Pronto, eu posso vir aqui, ó, salvar tudo. Tá aqui os pacotes instalados. Acabei de instalar o Open Source, o Data MS SQL, o Export PDF Simple e o Web. Pronto, os pacotes já estão instalados, então agora eu posso vir aqui e registrar o middleware, né? App use Fast Report. Aqui eu vou precisar também habilitar o app use static file, que eu vou trabalhar ali com a pasta wwroot, onde eu salvei aqui o meu relatório, Product Report. Então aqui já está pronto, então agora eu tenho que registrar a conexão. Vou fazer isso aqui, ó. Então eu vou usar o objeto Fast Report, Utils, usar Registered Objects, Add Connection, que vai ser do tipo MS SQL Data Connection. Então aqui eu vou precisar incluir uma referência ao Fast Report Data. Pronto. Registrei a conexão, vou salvar. Agora eu posso retornar aqui para o meu controlador e vou criar o endpoint. O endpoint que eu vou criar, ó, vai ser igualzinho esse aqui, ó. Vou mostrar o código que nós vamos utilizar. Então eu vou gerar aqui, ó, uma action que eu estou chamando de Reports Products. Estou usando o meu contexto, obtendo uma lista dos produtos que eu quero exibir. Se for null, eu retorno not found. Aqui eu vou começar o início da geração do relatório. Então eu crio uma instância do Web Report, carrego o relatório, ó, Products Report, que é o meu template que está na pasta www.root/reports. Aqui eu estou usando um método que eu chamei Generate Data Table Report, onde eu estou passando os meus dados e a instância do meu Web Report aqui, para ele gerar o Data Table. Esse método Generate Data Table, ele possui esse código aqui, ó. Então, ó, eu estou passando a lista de produtos e uma instância do meu Web Report. Eu crio um Data Table, aí eu defino as colunas desse Data Table, que são as colunas dos dados que eu quero exibir no relatório, Product Name,
do tipo string, units in stock, que é do tipo int, e unit price, que é do tipo decimal. Aí eu percorro a minha lista de produtos e incluo as linhas referentes aqui no meu data table. O nome do produto, as unidades em estoque e o preço unitário. E aí eu registro aqui o data table que vai ser usado no relatório, Products Data Table. Então aqui esse método Generate Data Table Report faz isso. Ele só vai gerar o data table para mim usar no relatório e registrar esse data table. Então a seguir eu preparo o relatório. Aí eu vou criar um memory stream que vai encapsular os dados como um array de bytes, tornando-os acessível na memória. Aí eu exporto, olha, o stream aqui no formato PDF Simple. Aí eu dou um flush que vai limpar os buffers, né, para esse stream que eu estou definindo aqui, vai forçar os dados do buffer a serem gravados aqui, ó, no arquivo, que eu vou usar o método toArray, que vai gravar o conteúdo do streams nessa matriz de byte, que eu chamei de Array Report, e a seguir eu estou retornando um file, ó, porque eu estou numa Web API, a Web API ela não usa views, né? Então eu vou retornar um arquivo com um conteúdo aqui especificado em Array Report. Estou usando o MIME-type, ó, application/zip, que vai me gerar um Product Report PDF que eu vou poder abrir, fazer o download do arquivo e abrir esse arquivo no formato PDF na minha aplicação. Aqui, se ocorrer qualquer problema aqui, eu estou retornando um bad request. É isso que eu vou fazer agora. Então, retornando aqui, ó, eu vou definir esse código. Então, ó, eu vou copiar esse código aqui, ele é igualzinho esse método action list produtos. A diferença é que eu não defini uma rota aqui diferente, né? Chamei de reports. E o nome aqui é reports products. Eu vou dar um try catch aqui. Então aqui eu vou primeiro obter a minha lista de produtos usando o meu contexto. Aí eu vou verificar se isso é null. Se for null, eu vou retornar um not found. Aí eu vou iniciar aqui, ó, criando uma instância do meu web report. Aí vou carregar o relatório que eu já gerei no designer, ó, e que está aqui, ó, dentro da minha pasta reports, dentro de www.root, nesse relatório aqui, Product Report. Aí eu vou chamar o método Generate Data Table, que eu não criei ainda, né? Vou gerar esse método agora, ó, e aqui, ó, eu vou definir o código desse método Generate Data Table. Vou copiar e colar porque ele é bem simples. Eu crio um Data Table, defino as colunas que eu quero exibir, percorro a minha lista de produtos, preencho o meu Data Table com os dados, registro o Data Table que eu vou usar no relatório. Aí retornando aqui, com o Data Table pronto e registrado, eu já posso preparar o meu relatório. Aí eu vou dar um Report Prepare, do fato report. Aí eu vou concluir aqui, ó, com aquele código onde eu vou criar o memory stream, exportar para PDF, gravar no meu array de bytes e aqui faltou eu definir o nome do relatório aqui. Retornar o arquivo como application zip, eu vou fazer o download, aí vou poder abrir esse arquivo no formato PDF. Vamos dar um build aqui, ver se não tem nenhum erro. Não tem nenhum erro, 0 erros. Então agora vamos executar aqui, ó, e vamos ver agora o nosso endpoint aqui, ó, report. Eu vou clicar aqui em report, dar um tryout e vou mandar ele executar. Observe que ele me deu aqui, ó, 200 download file. Olha aqui, ó, ele está me indicando que eu tenho aqui em anexo um productreports.pdf. Se eu clicar aqui, ó, em download, eu estou usando o Chrome, ó, ele vai me dar aqui na base do navegador Product Reports. Eu vou mandar ele abrir. Está aqui o meu relatório, ó, relatório de produtos gerado no Fast Report, sendo disponibilizado no endpoint da minha Web API. Então era isso que eu queria mostrar. Até a semana que vem.